Olá, telespectadores e internautas da TV Cidade Verde. Estamos aqui no quadro Palavra do Dia com uma série maravilhosa chamada Bíblia Fácil. E eu já tô com um presente aqui na minha mão, já quero começar falando desse presente. Tá vendo esse perfume aqui? Esse perfume é um presente da loja Shopping Juína para você. Fique atento que até o final desse encontro nós faremos o sorteio desse perfume aqui para você, um perfume maravilhoso. E olha, não esqueça, faça uma visita lá na loja Shopping Juína, preço único de apenas R$20. Pastor, como que você tá? Tá tudo bom? Muito bem, feliz por estar aqui mais uma vez, dando continuidade à classe bíblica Bíblia Fácil, não é? E aí, animação para o estudo de hoje? Estou muito feliz, animado de poder compartilhar com os amigos, não é? Mais uma mensagem da Palavra de Deus. Preparado para responder as perguntas? Preparado. Bíblia na mão, não Jesus vou no alisar, coração. não. Então, se você tem uma Bíblia aí, pegue sua Bíblia nesse momento. Pastor, a primeira pergunta é o seguinte, o senhor está na mira agora, tá? Pastor, está na mira, presta atenção, hein? A pergunta é o seguinte, nós falamos sobre a origem do mal no estudo passado, no encontro passado. Exato. E o que Deus fez para solucionar esse problema do mal, do pecado? Deus estabeleceu um plano. Eu quero que o senhor comenta melhor sobre esse plano da salvação. O plano da salvação não foi um plano emergencial, não é? Então, antes mesmo do homem ser criado, Deus, através da sua presciência, Ele elaborou um plano, não é? Para que, caso o homem viesse a fazer mau uso do seu livre-arbítrio, como nós havíamos comentado no estudo anterior, Deus pudesse resgatá-lo, salvá-lo da condenação do pecado. E aí, meu amigo, esse plano, ele se revela aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16. É um texto muito conhecido, nós podemos ler esse texto. Vamos ler o texto aqui, Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o plano, Lucas, de Deus foi enviar a Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo, como Deus se encarnou, tomou a natureza humana e veio a este mundo, não é? Pagar o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Foi dessa maneira que Deus resolveu com o problema do pecado. Pelo que o senhor falou então, muitas pessoas pensam que a entrada do pecado no mundo pegou Deus de surpresa, mas não foi isso. Deus já tinha um plano estabelecido que a qualquer momento ele poderia ser colocado em prática, o plano da salvação, certo? Exatamente. Teve algum tempo atrás uma participação aqui no quadro Palavra do Dia, talvez você que me assiste aí vai lembrar, do pastor Marcos. Ele fez uma série aqui falando sobre João 3,16, que é o resumo de toda a Bíblia, que é o verso de ouro. Exato. E esse João 3,16 é um verso que muitas pessoas sabem de cor, né? Exatamente. Decorado. Exatamente. Então, através desse... A Bíblia poderia ser resumida nesse único verso. Então, Deus tanto nos amou, nos ama, não é? Que para que nós não pudéssemos sofrer com a condenação do pecado, que seria a morte eterna, porque todas essas mazelas que nós sofremos nesse mundo são consequências do pecado, de uma má escolha, do mau uso do livre-arbítrio que Adão e Eva fizeram, não é? E nós estamos colhendo o fruto dessa desobediência até os dias de hoje. Mas através do sacrifício de Cristo Jesus, não é? Da morte de Cristo na cruz, nós podemos ter a esperança, a garantia, a certeza de que muito em breve Deus vai colocar um ponto final a todo o sofrimento que existe na face da terra. E através de Cristo Jesus, pela fé nele, no seu sacrifício, na sua pessoa, nós podemos ter a esperança da salvação, da vida eterna. Interessante que o texto começa falando por quê. Tem o porquê separado, que é como pergunta, e aí nesse texto está o porquê junto. No caso, o porquê junto é quando é uma resposta. Então João 3,16 é uma resposta de Deus para a humanidade. Exatamente, uma resposta do amor de Deus para com a humanidade. Mesmo que essa não o aceite, mesmo que a humanidade o rejeite, não o ame, Deus oferece o seu amor de forma incondicional, não é? Então, não importa o quão pecadores nós sejamos, o quão maus, o quão rebeldes, não é? Isso não pode fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Ele nos ama porque a sua natureza é amor, não é? E assim, pastor, talvez alguém que esteja assistindo se pergunte o seguinte:
Mas como que o texto fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira? Como pode Deus amar um mundo como esse, um mundo mau, um mundo terrível? Como que pode Deus amar um mundo assim? Boa pergunta, Lucas. Aqui na carta de João, 1 João capítulo 4, verso 8, há um texto que eu quero compartilhar com você. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, veja, Deus é amor, não é? Então, isso faz parte da sua natureza, isso é quem Ele é de fato e de verdade. Então, nada do que nós venhamos a ser ou a fazer vai fazer com que Deus nos deixe de amar ou nos amar menos. Pelo contrário, Ele nos ama de maneira incondicional. E isso não depende de quem somos ou do que fazemos. Deus escolheu nos amar e ponto. Deus, diferente de nós, Ele é amor e nós não somos amor. Temos amor, não é verdade, pastor? Sim, nós temos demonstrações de amor. Não amamos a todo tempo, não é? Nós temos demonstrações de amor. E assim, alguém pode também pensar, eu também fico imaginando aqui, que quem sofreu mais nessa história foi o próprio Deus. Porque Deus não pecou. Ele é justo, Ele é o único justo. Ele não cometeu nenhum pecado, mas morreu em nosso lugar. Morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Exato. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele diz que Jesus, ele foi oprimido, humilhado, não é? Foi ferido. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, não é? Lembra quando Jesus estava na cruz e ali ele diz: Pai, por que me desamparaste, não é? Não é que Deus o havia abandonado, deixado só naquele momento. Deus, o Pai, estava ali ao pé da cruz, ao lado dele. Mas o pecado da humanidade era tão pesado, não é? O pecado da humanidade que recaiu sobre ele era tão contrário à sua natureza que ele se sentiu separado de Deus, porque o pecado tem essa finalidade, não é? Nos separar de Deus. Então ele teve essa sensação, humanamente falando, da ausência de Deus, né? Então o pecado causa essa separação, mas através de Cristo Jesus, Ele é a ponte sobre o abismo, não é? Ele é aquele que nos conecta a Deus novamente, desde que nós, pela fé, possamos entrar na sua presença, pela fé em Cristo, entrar na presença do Pai e com o coração arrependido, humilhado, buscar a sua graça, o seu perdão. Maravilha. Então, para a gente finalizar aqui, pastor, a última pergunta, a gente encerra nela: como que nós podemos responder esse amor de Deus por nós? De que maneira? Olha, a fé é um dom de Deus. O Espírito Santo é que nos outorga a fé, não é? Mas a fé vem também pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu quero convidar você, meu querido amigo que está nos acompanhando nessa série, a dedicar um tempo cada dia para estudar as Sagradas Escrituras, estudar a palavra de Deus. Olha, eu quero convidar você a aproveitar a oportunidade, Lucas, e convidar você a participar da nossa classe bíblica online. Nós estaremos dando início a essa classe bíblica nos próximos dias. No final aí nós temos aqui um convite especial para fazer a você, para participar dessa classe. E eu quero convidar você a participar dessa classe, porque eu tenho certeza que você, conhecendo mais das Sagradas Escrituras, tendo mais comunhão com Deus através da Bíblia, da oração, você vai crescer na fé, não é? E vai se apaixonar por Jesus mais e mais a cada dia. A primeira pessoa que nesse momento mandar mensagem no número que o pastor já vai passar, a pessoa manda mensagem, se inscreve na classe bíblica online, vai ganhar este perfume aqui, que é um presente do nosso parceiro lá da loja Shopping Juína, preço único de apenas R$20. Qual que é o número, pastor? Então presta atenção no número, vai aparecer aí na tela, mas anota aí o número: 66999287623. Manda uma mensagem fazendo a sua inscrição para participar da classe bíblica, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para a vida da sua família também. Então nós vamos finalizando aqui, pastor. Muito obrigado pela tua participação, pelas respostas na Palavra de Deus, e até o nosso próximo encontro aqui pela TV Cidade Verde.